Show de bola. Vamos falar um pouco sobre a eletricidade hoje, fazer várias questões aí envolvendo esse assunto, desde a eletrostática até a eletrodinâmica. Então, uma aula em que a gente faz um pouco diferente do que a gente fez até agora, né? Eu vou fazer as revisões dos assuntos já enquanto a gente faz os exercícios, né? Para a gente não se delongar muito na parte inicial e focar mais realmente na parte dos exercícios. São questões já que têm uma certa complexibilidade, né? Algumas, outras já são bem simples, bem fundamentais. Questões de todos os tipos aí, envolvendo o assunto de eletricidade, né, que eu coloquei como eletricidade para a gente ter uma liberdade de abranger desde a eletrostática, passando pela eletrodinâmica, e até, por que não, um pouco de eletromagnetismo, certo? Um assunto que é, de fato, mais cobrado no Enem, principalmente a parte da eletrodinâmica, corresponde a cerca de 35% da prova do Enem. Então, é um assunto que, com quase 100% de certeza, a menos que aconteça algo muito extraordinário, vai haver aí, no mínimo, duas questões a respeito desse assunto. Certo? Então, é um assunto que eu daria uma atenção muito especial e que tomaria muito cuidado na hora de estudar para fazer a prova, porque são assuntos que geralmente têm uma questão um pouco mais difícil, né? E há aquela chance de você se diferenciar, né? De fazer o seu RI dar uma subidinha. Então vamos nessa, vamos sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula. Vamos começar falando sobre eletrostática bem básica, tá? Vamos começando sempre aqui naquela marcha mais lenta, depois a gente vai aumentando o ritmo. Tem uma tirinha, né, nessa questão, e ele fala o seguinte, né? Tá aqui o gato, de repente o gato se esfrega as pernas do seu dono, e aí ele sai com os pelos todos assanhados, né? E ele fala assim, ó, eu odeio eletricidade estática. E a questão pergunta, né, exatamente o seguinte, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Veja, a gente aqui está se deparando com uma questão conceitual, onde a gente vai discutir sobre os processos de eletrização. Então, vamos fazer uma breve revisão sobre esses processos de eletrização. Primeira coisa é, todo corpo tem carga elétrica. Professor, como assim todo corpo tem carga elétrica e o corpo neutro? Existe esse corpo neutro, corpo eletricamente neutro, né? Falando um pouco mais de forma rigorosa, é um corpo que possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Não é que ele não tenha carga, na verdade ele tem carga, mas ele tem cargas das duas naturezas, positivas e negativas, em igual quantidade. Somando tudo, a carga líquida é zero. Quer dizer que a carga total é zero? Não. Quer dizer apenas que ele possui o mesmo número de cargas positivas e negativas. E eu chamo a atenção para essa característica muito importante, é que você entenda que não existe carga neutra. Só existem cargas de duas naturezas. Ou a carga é positiva ou ela é negativa. Não existe carga neutra. Na natureza, né, existem partículas elementares. O que são partículas elementares? São partículas que são indivisíveis. Um exemplo de uma partícula elementar é o elétron. O elétron é uma partícula elementar. Não existe na natureza nenhuma partícula elementar que tenha carga zero, porque a carga elétrica é intrínseca à matéria, onde tem matéria tem carga elétrica, e a única forma de algo ter uma carga zero, a carga total ser zero, é se ela tiver iguais quantidades de cargas positivas e negativas. Como o elétron é indivisível, ele não pode ser dividido em duas partículas que possuam cargas naturezas opostas para que o total dê zero. Por isso, o elétron tem carga. O próton não é indivisível, não é elementar. Muita gente achava que o próton era uma partícula elementar, mas ele não é. Ele é formado por outras partículas, mas o fato é que essas partículas, quando se somam, dá uma certa carga positiva. O próton tem carga positiva, exatamente a parte do átomo que carrega a carga positiva, enquanto os elétrons
são a parte do átomo que carrega a carga negativa. Então, nós temos a carga positiva e a negativa. Um corpo que está eletricamente neutro pode se tornar carregado? Pode, através dos chamados processos de eletrização. Os processos de eletrização ocorrem sempre no sentido de transferência de elétrons de um corpo para o outro. Professor, transferência de prótons? Não é possível. Os prótons estão confinados no interior do núcleo atômico e eles não podem sair do núcleo para ir para outro núcleo, certo? Isso é um processo que é impossível do ponto de vista de eletricidade. A gente está falando de um átomo radioativo que está decaindo, e mesmo assim esse próton não vai para outro núcleo, né? Ele decai aí uma partícula pesada, né? Tem a ver com radioatividade, não é o escopo dessa aula. A questão aqui é, todos os processos de eletrização ocorrem via elétrica. Então, um corpo está eletricamente positivo, não ganhou prótons, ele perdeu elétrons. E um corpo que está eletricamente negativo, né, com carga negativa, ele não ganhou, ele não, como eu posso assim, perdeu prótons, ele ganhou elétrons. Então, isso é muito importante. Sempre quem faz esse meio de campo nos processos de eletrização são os elétrons. Então, vamos sempre manter isso em mente. Existem 3 formas da carga elétrica fluir de um corpo para o outro, seja dos elétrons fluírem de um corpo para o outro. A primeira é por atrito, quando você tem 2 corpos e você esfrega esses 2 corpos de natureza diferentes, ocorre transferência de elétrons de um para o outro. Professor, em que sentido ocorre essa transferência? Como é que eu sei quem perde e quem ganha? Você não é obrigado a saber isso decorado. Existe uma tabela chamada triboelétrica, e se a questão for exigir que você saiba quem ganha e quem perde, ele tem que dar essa tabela para você. Outra forma de haver transferência de elétrons de um corpo para o outro é através do contato. Você coloca um corpo que tem um excesso de carga, um condutor, em contato com outro, né? Então, vai haver a transferência de carga de um corpo para o outro. E o terceiro modo é a indução. Na indução, você polariza um corpo, né? Você aproxima um corpo carregado de um condutor, tem que ser um condutor, certo? Para que a carga possa se movimentar no seu interior. E aí, quando você aproxima um corpo carregado de um indutor, digamos que você aproxima um corpo carregado positivamente para perto de um indutor, os elétrons se deslocam para essa parte do condutor e do outro lado ficam os prótons. Então, o condutor fica polarizado. Ele é atraído ali, mas ele não está carregado ainda. Por quê? Porque ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons, eles só estão separados. A carga negativa está aqui, a carga positiva está do outro lado. Mas ainda assim é um corpo eletricamente neutro, embora polarizado e sendo atraído por um corpo carregado. Desde que seja um condutor, isso é muito importante, já ver essa pegadinha, certo? Se eu aproximar aqui um corpo elétrico, né, um corpo carregado de um corpo que não é um isolante, vai polarizar? Você percebe que não polariza. Por quê? Porque, olha, se um corpo é um isolante, as cargas não podem se mover em seu interior. Então, os elétrons não podem ir para o lado, sentirem-se atraídos, porque eles são proibidos de trafegar dentro do volume do condutor, do isolante, quer dizer. Então, é importante que o corpo a ser induzido seja um condutor. Seja um condutor. Então, isso é muito importante. Então, a gente faz como eu posso dizer, esse processo, e se você ligar um fio terra ao corpo que está polarizado, vai ocorrer o processo de eletrização que a gente chama por indução, certo? Os corpos terminam com cargas de naturezas opostas. Nesse caso aqui, fica bem simples da gente entender qual é o tipo de processo de eletrização que a gente está falando. Qual seria? Por atrito, né? Por atrito, exatamente, porque a gente está falando de um gato se esfregando na calça do seu dono, né? Então, a gente vê que há uma transferência de elétrons, e isso é por atrito. Quem perde ou quem ganha, não sei. Não é exigido que a gente saiba disso da questão. Inclusive, a questão quer saber por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha. Isso é uma coisa importante, certo? Porque muita gente que viu a tirinha achou que a questão estava perguntando o porquê dos pelos do gato estarem assanhados.
Sim, eu errei essa questão em 2020. Justamente porque eu acho que eu fiz essa confusão. Exatamente, não, uma coisa não tem uma ligação, não significa a mesma coisa que a outra. Certo? Os pelos do gato ficam arrepiados, porque ele, por estar com excesso de carga, acaba polarizando o ar, né? O ar polariza ele ali e tal, e ele fica arrepiadinho assim. Então, por que houve esse processo de eletrização? A letra A ele fala troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Claro que não, a gente não pode tirar átomos de um lugar e colocar em outro, né? O que a gente mexe são os elétrons. Então, a letra A, ela não é verdadeira. Vamos aqui eliminá-la. Eliminar essa letra A. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Veja, número de prótons não se altera, porque os prótons não participam do processo de eletrização. Para você arrancar um próton de um núcleo, você provoca uma explosão. Isso que é uma bomba atômica, na real, né? Você mete uma espoletada num núcleo que já está meio assim doido para decair, como o urânio, né? O urânio pesado, núcleo pesado, começa a dar uma repulsão eletrostática muito grande. Aí ele está ali doido para se desfazer de um próton, quebrar o núcleo e jogar um próton fora. Aí você ajuda, você, então eu vou dar aqui uma espoletada em você. Você bate o núcleo do átomo com a partícula pesada. Quando você bate, esse átomo quebra o núcleo, libera energia. Essa energia faz com que o núcleo do próximo átomo também seja quebrado e fica um efeito em cadeia, que é uma bomba atômica. Sabe? Então, os prótons não saem dos núcleos. Eles ficam lá quietinhos, a não ser que seja um elemento radioativo. Sabe? Então, vamos nessa. Letra C. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Claro que não, a gente não pode nem criar, nem destruir partículas carregadas. Né? As partículas ou possuem carga ou não possuem cargas. A gente pode transferir a carga de uma partícula para outra, mas eu não posso fazer surgir uma carga elétrica do nada, certo? Desde o momento aí, se você for uma pessoa, né, deísta, criacionista, desde o momento em que Deus criou o mundo, a mesma quantidade de carga que a gente tinha lá no início, a gente tem hoje. O que aconteceu foi que ela foi transferida de um para outro, tal, tal, mas a quantidade é uma só. Quanto é, professor? Não faço a menor ideia. Muita gente diz que é zero, né? Mas é uma questão de fé, achar que tudo está em um equilíbrio, né? Não sei se esse é o caso, mas o fato é que a mesma quantidade que existia no momento em que o universo foi criado, né? Isso aí já é algo que já é bem estabelecido na física, que o universo realmente teve um ponto de criação, né? Onde ele não existia a um instante anterior, e o tempo deu início junto com o universo. Esse já é o teorema de Penrose e do Stephen King, Stephen Hawking, né? Mostra que isso é verdade. Certo? Então, essa quantidade de carga que existiu no momento da criação é a carga que existe hoje. Não pode nem criar nem destruir carga elétrica. Carga elétrica é sempre conservada, né? Vem do princípio da conservação da energia. Aí a letra C, então, ela é uma coisa que não faz sentido físico, né? Vamos aqui eliminá-la. Aí a letra D fala movimento de elétrons entre a causa e os pelos do gato. Exatamente a resposta correta, né? Tem algum movimento de elétrons, eu não sei qual é, quem ganha, quem perde, mas é de fato entre é isso que acontece. Aí aqui, ó, a letra E é a casca de banana. Repulsão entre partículas elétricas das calças e dos pelos do gato. Muita gente marcou essa. Foi essa que você marcou, Gabriela? Sim, foi. Muita gente marcou essa, né? O pelo do gato aí tá uma certa repulsão. A gente não sabe se esse é o caso. Professor, isso aí é necessariamente mentira? Eu nem sei se é verdade ou se é mentira, mas não é o que a questão pergunta. A questão pergunta por qual motivo ocorre a eletrização. Muita gente se deixa levar pela imagem do pelo do gato arrepiado. Por que o pelo do gato está arrepiado? Não sei. Não sei. Pode ser os elétrons do próprio pelo do gato, né? Tá cheio de elétrons lá no pelo do gato, eles vão tentar ficar o mais longe possível um dos outros e acaba fazendo o quê?
ficando mais distantes, né? Qual é a forma, por exemplo, seu cabelo? Imagina que tem um bocado de carga negativa no seu cabelo, né? Qual é a forma que ele encontra de ficar com as cargas o mais separado possível? Se arrepiar. Quanto mais arrepiado, mais longe as cargas estão dos outros. Provavelmente é isso que aconteceu aí. A repulsão entre os próprios elétrons dos pelos do gato. Né? Então, que fez ele ficar arrepiado. Mas não é isso que a questão está perguntando. Ele pergunta por qual motivo a eletrização ocorre. Então, letra D. Então, veja uma questãozinha conceitual que a gente aproveita para revisar esses assuntos de eletrostática. Vamos para a próxima questão aqui. Ó. O seguinte. Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas. Os raios que podem ocorrer das nuvens para o solo, descarga descendente, do solo para as nuvens, descarga ascendente, ou entre uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa de um acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas que induz uma polarização oposta na outra. Essas descargas ocorrem devido ao aumento da intensidade do rodar, certo? Campo magnético da Terra, corrente elétrica gerada nas nuvens, resistência elétrica do ar entre as nuvens e o solo, ou o campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra, ou a força eletromotriz induzida nas cargas acumuladas no solo. Qual que você marcaria? Eu marcaria a letra D. Verdade. Vamos aqui entender como é que ocorre o raio, né? Tá aqui, eu vou desenhar uma nuvenzinha. Tá aqui a nuvenzinha. Por algum motivo, ela se carregou, eu vou escolher positivamente. Professor, é sempre positivo, tá o outro negativo? Não. Tá? Aqui é mais uma coisa que eu estou dizendo que é um exemplo, vamos pôr assim. E tá aqui o Sol. O que que acontece? Muita carga positiva aqui, acumulada na nuvem, induz uma carga negativa aqui no solo, na superfície do solo. Esse excesso de carga positiva e negativa aqui gera um campo mais ou menos uniforme entre o solo e esse campo uniforme cria uma diferença de potencial. E se existe uma diferença de potencial, os elétrons vão ser arremessados do polo negativo para o polo positivo, obviamente. Né? Vai haver esse ponto de elétron. Só que tem um detalhe, né? O ar, ele é um isolante, né? Ele não é um condutor, né? Então, se os elétrons quiserem ser acelerados a ponto de estabelecer-se uma descarga, tem que haver um fenômeno chamado de ruptura de dielétrico, que é a ruptura de um dielétrico. É quando você faz um elétron, né, ou uma corrente se estabelecer no interior de algo que a priori é um isolante, né? Porque não existe isolante perfeito, assim como não existe condutor perfeito, né? Não existe um material que diga assim, ó, independente do campo elétrico que você aplique entre minhas extremidades, eu não vou deixar que flua nenhuma carga. Não existe isso, né? Até a borracha, que é um excelente isolante, você consegue queimar ela com eletricidade, né? Já, não sei se você já viu o cheiro de plástico queimado, né? Que quando ocorre ruptura de elétrico. Então, veja, o ar é a mesma forma. A gente pode fazer surgir uma corrente, né? Uma descarga elétrica no ar, desde que eu tenha um campo imensamente forte, que ocorra, né? Que ocasione a ruptura do dielétrico, a ruptura dielétrica do ar. Né? Então, como você falou, realmente é a letra D. A gente tem um acúmulo de carga muito grande na nuvem está muito carregada, induz muita carga negativa na superfície da Terra, isso gera um campo elétrico muito grande. A diferença de potencial, como você bem sabe, né, V é igual a E vezes D, né, o campo elétrico vezes a distância, e, em consequência disso, a gente também sabe que, né, se a gente tratar o ar como um resistor ôhmico, V igual a R vezes I. Então, por mais que a resistência seja grande, se esse V aqui também for muito grande devido ao campo ser muito grande, pode haver um I considerável, né, que é a corrente realmente ocorre. Perfeito?
Sim. Então, letra D, o aumento do campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. Vamos para mais um aqui, ó. A força entre uma partícula carregada Qzão, distante R metros de outra Qzinho, é F. Se a primeira carga passasse a ter uma carga igual a 5 sétimos de Qzão e a segunda carga igual a 3 quartos de Qzinho, e a distância entre elas fosse igual a 5 sextos de R, o valor da nova força será... Essa questão do Enem, uma questão rara, é muito raro que o Enem cobre dessa forma, mas já ocorreu. Que é uma oportunidade da gente treinar aqui a lei de Coulomb, que é uma lei muito importante da eletricidade. Então, veja bem, a lei de Coulomb diz o seguinte: se eu tenho duas cargas elétricas, nesse caso Qzão e Qzinho, né, a força elétrica é uma constante K, que é a constante eletrostática, senão é obrigado a saber o valor decorado disso. Né? Vezes o produto das cargas, ou seja, vezes Qzinho vezes Qzão, dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado, ou seja, dividido por essa distância R ao quadrado. E essa é a força elétrica no início da jogada, no início da brincadeira. O que acontece? Eu vou ter uma nova força elétrica, eu não sei quanto é, eu vou chamar de F, força elétrica final. A constante eletrostática não muda, não a constante, né? Vezes. Aí a carga Qzinho, a tafia, ela passa a valer 3 quartos da carga inicial. Né? Então, vou botar aqui onde tem Qzinho, vou colocar 3 quartos de Qzinho. Vezes. Aí a carga grande do início, né, Qzão, passa a valer 5 sétimos de Qzão. Tudo isso, certo? Tudo isso, vou botar aqui até aqui, ó, está dividido pela nova distância ao quadrado. A questão é, qual a nova distância? É 5 sextos da distância original. Então, fica assim, ó. 5 sextos da distância original, isso elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Certo? Aqui fica, ó. 3 vezes 5, 15. Dividido por 4 vezes 7, 7, 14, 21, 28. E aqui fica vezes, tá? Qzão, Qzinho, sobre... Aí aqui também tem, né? A nosso quadrado. 5 ao quadrado, 25. Dividido por 6 ao quadrado, 36. D ao quadrado. Então, ó, fazendo as devidas manipulações, né? Botando esse 36 aqui com o numerador, esse 28 aqui nesse denominador, mantendo o 15, nós temos que isso é 15 vezes 36, ó, 15 vezes 36, dividido por 28, vezes 25, que é 28, desculpa, vezes o que era, né? K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Então, a força elétrica é igual a força elétrica final. Aqui eu vou simplificar, né? Esse 15 dá para cortar com esse 25, de modo que aqui fica, né? Dividido por 5 dos dois lados, não é isso? Eu fico com 5, 10, 3 aqui, e aqui eu fico com 5. O 36 e o 28 dá para eu fazer eles por 2, na verdade, porque se eu pegar o 36 e dividir por 2, dá 18. Né? Então aqui eu boto um 18, e aqui eu boto um 14. Né? Então isso aqui é 3 vezes 18 dividido por 14 vezes 5
vezes essa a força elétrica inicial. Então, fazendo as contas, se você fizer 3 vezes 18, dá 54. Né? Então, esse aqui 54. Dividido por, e do mesmo modo, você fazendo 14 vezes 5, dá 70. Então, isso aqui fica 70 força elétrica. Veja, dá para eu dividir por 2, né? Vou pegar 54 dividido por 2 dá 27. Vou botar aqui 27. E o 70 dividido por 2 dá 35. O que ele pergunta? A força entre instante, tal, que ele esqueceu aqui anunciado, ele na verdade quer saber qual a relação, né? Então, a força elétrica final dividido pela força elétrica inicial, né? Que é essa força elétrica, é 27 sobre 35. Letra A. Então, veja que é uma questão bem direta, né? Mas que envolve uma continha envolvendo a lei de Coulomb. Importante sobre a lei de Coulomb, e a gente lembrar que a força elétrica não é inversamente proporcional à distância, né? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quando a força elétrica, quando a distância entre as duas cargas, por exemplo, duplica, muita gente acha que a força elétrica vai cair pela metade, que não é verdade. Na verdade, ela cai por 4, porque 2 ao quadrado é 4. Do mesmo jeito, ó, eu tenho aqui uma força elétrica entre duas cargas e eu tripliquei a distância. A força elétrica cai por 3? Não, cai por 9, porque 3 ao quadrado é 9. Se eu tenho duas cargas separadas por uma certa distância, eu diminuo a distância para 1/4 da distância original. Eu cortei 4 vezes a distância. A força elétrica vai quadruplicar? Não. Ela vai ser multiplicada por 16. Porque 4 ao quadrado é igual a 16, entendeu? Sim. Muito, muito importante lembrar disso, às vezes o Enem pega nesse ponto. Para mais um, vamos dar uma continuidade aqui. Certo? Um fato interessante que ocasionalmente ocorre quando viajamos de carro é levarmos um pequeno choque ao sairmos do veículo ou a tocá-lo em sua lataria. A carga eletrostática acumulada no carro é devido a que fator? Assinale a alternativa correta. Ele fala, assim como uma espira, ao passar por um campo magnético, gera uma corrente elétrica, o carro, ao passar pelo campo magnético do planeta, gera cargas eletrostáticas. Letra B, o atrito da lataria do carro com o ar gera um acúmulo de cargas eletrostáticas. Letra C, falha na construção do carro deixa a bateria ligada à carroceria. Desta forma, proporciona a descarga elétrica. Letra D. Esse fenômeno só acontece quando chove, pois cargas elétricas são arrastadas pelas gotas de chuva e acumulam no carro. O corpo humano pode ser considerado uma bateria biológica. Devido ao suor produzido pelo indivíduo e ao atrito do carro com o ar, eles se comportam como ânodo e cátodo, respectivamente, gerando eletricidade estática, e quando um toca o outro, ocorre descarga elétrica. E aí, qual que você marca? Eu marcaria a letra B. Marcaria a letra B. E é exatamente a resposta correta, né? Muita gente fica em dúvida aí entre a letra B e a letra E, né? Um texto bonito, ali algo que parece fazer sentido, né? Se eu pudesse olhar. Parece que tem alguma coisa aí e tal. O texto é grande, fala uma coisa bonita aí em biologia, sabe? Mas na real não é nada disso. O que acontece é que você vai numa estrada, possivelmente isso é um dia muito seco, né? Então você estava pisando ali bastante forte, né, no carro, velocidade muito grande, o atrito com o ar muito grande, então acaba que o atrito entre o ar e a lataria do carro acaba arrancando elétrons ou recebendo elétrons, não sei bem o que acontece, mas o fato é que ocorre uma eletrização por atrito entre o ar
e a lataria do carro. Aí você vai desavisado, né, abre a porta do carro, toca na lataria do carro, tem ali tá tocado no chão, né? E aí você faz o papel do fio terra, porque você bota a mão em algo que está carregado e os elétrons fluem em direção à Terra, passando pelo seu corpo, né? O que a gente chama de choque é isso, né, na verdade. E aí a gente sente esses elétrons passando pelo nosso corpo, a sensação do choque devido ao atrito, né, na lataria com o carro. Então, a resposta correta, letra B. Então, muito boa. Uma esfera metálica de massa M e carga elétrica mais Q descansa sobre um piso horizontalmente isolante em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também de intensidade E, conforme mostrado na figura. Em certo instante, com auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical, com velocidade constante e contra a ação da gravidade. A uma altura total h, sem nunca abandonar a região de campo elétrico uniforme. Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pelas forças gravitacionais e pela força elétrica sobre essas esferas são mgh e qeh menos mgh e 0, 0 e qeh, menos mgh e menos qeh, o mgh e 0. Qual você marcaria? Nossa, agora tô bem na dúvida. Quando a gente tem muitas dúvidas assim, a gente vai aumentar a nossa chance, né, eliminando alternativas que são erradas, né? Não posso dizer, coisa mais fácil da gente perceber é lembrar da verdade, né, que o trabalho da força-peso é quanto? mgh, né? mgh, só que mgh quando ele ajuda o movimento. Na subida ele está ajudando ou atrapalhando? Tá atrapalhando, e seria negativo. Isso. Então a gente já pode eliminar algumas alternativas, não já podemos? Sim. Ó, essa daqui diz que é positivo, o trabalho da força-peso não é positivo. Aqui diz que é zero, nesse caso não é zero. Se eu deslocasse a esfera horizontalmente, quanto é que seria o trabalho da força-peso? Se eu pegasse a esfera e fizesse assim, ó. Seria zero? Seria zero, porque Porque não tem altura, né? Aí eu não anula. tenho variação na altura, né? Ou, em outras palavras, né, o peso é perpendicular ao deslocamento. Né? Sim. Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Né? Então, a gente tem aqui, ó, bacana. E a gente tem somente duas alternativas, até mesmo se a gente fosse chutar, seria um chute com maior probabilidade. Então, a gente tem aqui, ó, o deslocamento aqui é bem tranquilo, você só precisa lembrar dos conceitos, né? E diz o seguinte, ó, o deslocamento desse corpo é assim, você concorda comigo? Sim. Esse é o deslocamento. E a força elétrica desse corpo aponta para onde? Um corpo com carga positiva, a carga negativa está aqui, a força elétrica é aqui. Você concorda comigo? Sim, para a direita, sim. Agora você mesmo vai me responder. Quanto é que é o trabalho da força elétrica? Zero? Zero. Por quê? Porque a força elétrica ela é perpendicular ao deslocamento. Sim. O trabalho da força peso é menos mgh e o trabalho da força elétrica é zero. Se essa questão movesse o bichinho na horizontal, qual seria a alternativa que a gente iria marcar?
se essa bolinha fosse mexida, por exemplo, de um ponto para esse e ela terminasse aqui. Não iria ter alternativa, né? Porque não tem a distância horizontal. Mas quem seria zero seria o trabalho da força-peso. Né? O trabalho da força-peso é zero sempre que não há desnível. Se houver variação da altura, o trabalho da força-peso é nulo. Né? E em qualquer trajetória, o trabalho da força-peso é mgh, não depende da trajetória. Só depende da diferença de altura. Na verdade, todo o trabalho, toda a força conservativa não depende da trajetória. Não é só do peso, não. Certa força elétrica também. Digamos, né, se você fosse mover essa partícula assim, ó, nesse campo, né? Você foi daqui para cá, por esse caminho, certo? Qual o trabalho da força elétrica? Certo? Aí você, olha, não depende do caminho, então eu vou fazer de conta que eu fui assim. Eu movimentei daqui para aqui, depois eu movimentei aqui assim. E o trabalho você calcula desse jeito. Né? Porque se você souber essa distância, você diz que a força elétrica é Q vezes E, e o trabalho é a força vezes a distância, ou seja, Q vezes E vezes D. Né? Essa distância D aqui. E nesse trecho aqui, eu não realizo o trabalho, né? Porque o deslocamento ia ser perpendicular à força elétrica. Então, o trabalho nesse deslocamento aqui, ó, de I até F da força elétrica, o trabalho da força elétrica seria Q vezes E vezes D. Por mais que o caminho fosse esse aqui. Se eu fosse por esse caminho fazendo isso aqui, seria a mesma coisa. Se eu fosse por esse outro aqui, seria a mesma coisa. Porque o trabalho da força elétrica, assim como o trabalho de qualquer força conservativa, ele não depende da trajetória. Não depende. Só depende do ponto inicial e do ponto final. Tranquilo? Sim, muito bom. Vamos nessa, então, para a próxima questão. Choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, a resistência varia de 1000 ohms, quando a pele está molhada, até 100 mil ohms, quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, lavando sua casa com água, molhou os pés e, acidentalmente, pisou em um fio desencapado. Sofreu uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Qual a intensidade máxima da corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? E aí, como é que a gente faz essa questão? A gente vai utilizar a primeira lei Lei de Ohm. de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? U igual a R vezes I. Perfeito. Eu sei qual é onde o é a DDP, a resistência aí é a Corrente. corrente, perfeito, né? Eu sei qual é a DDP que a gente está, né, tomando esse choque. É 120 volts, né? Então, vou botar aqui 120 volts é igual a resistência da pele, né? A mulher está descalça, lavando sua casa com água, então ela está com a pele o quê? Molhada, né? Então, a resistência que a gente vai utilizar é 1000, né? Então, 1000 vezes o I, né? Que é um negócio que eu não sei quanto é que é. Eu vou cortar aqui, ó. A corrente I, então, é igual a 12 dividido por 100 volts por ohm. Volt por ohm recebe o nome de ampere. Então, isso é 2
0,12 ampere. Se você for ver, ou se você preferir, é 12 vezes 10 a menos 2 ampere. Isso você pode escrever como sendo 120. Tem um zero aqui, eu tenho que diminuir mais um lado. Então, aqui, ó, 120 vezes 10 a menos 3 ampere. E o prefixo 10 a menos 3 significa o quê? Você sabe? Mili. Mili, exatamente. Então, isso é igual a 120 miliampere. Alternativa correta, letra B. Veja que é uma questão simples, mas que tem muita gente errando. Por quê? Primeiro que ele não sabe qual a resistência, né, para utilizar esse primeiro erro. Segundo, porque a galera não sabe trabalhar com a notação científica, né? Aí fica em dúvida entre 1,2 miliampere, 120 miliampere, 120 kg, até que nem tanto, mas entre esses dois aqui teve muita gente com dúvida, né? Então é importante trabalhar a notação científica. É Mas, uma coisa que me pegou no enunciado dessa questão foi a palavra intensidade máxima. Quando eu olhei, assim, deu uma bugada. certo, né? Por que é isso, né? O corpo humano, ele não é um resistor único, tá? Então, se você pegar aqui, né, o gráfico, se pegar aqui o gráfico, né, de V em função de I, esse gráfico aqui, em um resistor ônico, ele é uma reta, tudo bem? Sim. Porque a resistência é constante, tá entendendo? Uhum. Mas o corpo humano, não. A resistência não é constante, né? Ele é por exemplo, um negócio mais ou menos assim. A resistência molhada é prática seca, né? Infinita, e ela vai diminuindo à medida que a gente vai deixando molhado e vai deixando claro, chega num limite, né? Então, veja, o corpo humano, ele não é um resistor único, né? O gráfico de V em função de I não é uma reta. Mais ou menos assim. Mas o que eu sei é que quando a resistência for mínima, para essa mesma DDP, a corrente vai ser o quê? Máxima. Você está entendendo? Aham, sim. Você olhar para a equação tipo U igual a R vezes I. Para a mesma DDP, né, fixa, DDP fixa, quando o R diminui, o I aumenta. Então, a corrente máxima é na menor resistência. Essa é a grande sacada da questão. Beleza? Uhum, beleza. Bem demais, Gabriela. Bem demais. Para mais uma, né? Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere, né? Veja assim, isso é 1 miliampere, né? A partir de 1 miliampere já pode matar uma pessoa. Né? Inclusive, a mulher aqui, ela morreu, essa mulher, sabe? Uhum, sim. Porque foi 120 miliamperes, é uma corrente muito absurda isso, né? Acima de 20, 20 miliamperes, é quase certeza que você vai morrer. Né? 120, então, nem se fala, né? Então, o que acontece, né? Essa corrente, assim, para você ter certeza que não vai matar ninguém, tem que ser, não pode ser maior que 0,0. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é na ordem de 1.000 ohms. A pessoa está molhada, é claro, um exagero. Para que a corrente não seja letal, uma pessoa que toca a cerca eletrificada,
O gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao do corpo humano, é. Certo? Então, vamos entender aqui qual é o circuito, né? O circuito é o seguinte. Aqui o gerador. E o que acontece é que ele está aqui, ele vai dar descarga em algum cara que está tentando subir a cerca ali do outro cara. Né? Subiu, bateu, os dois sabem o que vai acontecer aqui. Mas aí a legislação brasileira disse, não, pode ser um menino querendo pegar uma bola que caiu, né? Então, se você tiver só a cerca com uma potência com uma DDP de 10 mil volts e uma pessoa com resistência de 1000, vai dar uma corrente de 10 amperes, vai fritar a pessoa. Né? Então, a gente tem que dar um jeito de diminuir essa corrente que passa pela pessoa. Aí o fabricante da cerca vai e faz o quê? Diz, beleza, então, dentro do próprio gerador da minha cerca, eu vou colocar uma resistência interna. RI, que eu vou chamar aqui de RI. E aí, agora sim, eu vou estabelecer uma corrente, né? E essa corrente vai fluir assim. E essa corrente, dependendo do valor de RI, ela pode ser controlada para o valor que a gente quer. Você concorda comigo? Sim. Então, eu posso simplificar meu circuito, né? Para usar uma lei chamada de lei de Pouillet. O que é a lei de Pouillet? É quando você tem um circuito e você transforma ele em um simples e você diz que a mesma DDP que você tem na fonte é a DDP que é dissipada na resistência. Essa é a famosa lei de Pouillet, que muita gente conhece essa lei e utiliza sem saber que o nome é esse. Não sei se era seu caso, né? Eu não estou muito lembrada, não, qual que é. Então, a gente vai simplificar esse circuito aqui, ó, como sendo esse. Está aqui a fonte. Tá? Aí uma resistência só, que é a resistência equivalente do circuito, certo? Sim. Exatamente a resistência equivalente do meu circuito. Cuidei, tá aqui, pronto. O que é ela? A Fox. Pronto. Aí aqui tem o Epson, que é a DDP, e aqui tem a resistência equivalente. E agora sim eu vou ter uma corrente que vai fluir aqui, e essa corrente ela vai ser a que eu quero. Eu quero que essa corrente seja no máximo quanto? 0,01 ampere. Eu sei que a DDP é essa, eu sei que essa resistência equivalente aqui, como essas duas resistências são em séries, como é que eu calculo essa resistência equivalente? Soma. Soma, né? Então, vamos aplicar a lei de Pouillet aqui, ó. O Epson, que é 10 mil, é igual a resistência equivalente, que é 1000 mais o Rzinho, vezes a corrente que eu quero que seja quanto? 0,01. 0,0. Veja que eu utilizei a lei de Pouillet. Né? Eu disse, ó, o Epson que é gerado aqui é igual a queda de tensão na resistência. Como eu sei que a queda na tensão da resistência é R vezes I, eu disse Epson é igual a R vezes I. Então, veja, isso aqui a gente pode fazer, né, a distributiva aqui, ou passar já para o outro lado, né, que é mais, inclusive, até mais, de certa forma, mais inteligente, né, que eu tenho aqui, ó, fica 10 a quarta, né, dividido por quanto? Por 10 a menos 2, não é isso? Sim. Isso é igual a 10 a sexta. Isso é igual a 1000, que é 10 a terceira, mais RI.
de modo que a minha resistência interna é 10 a sexta menos 10 a terceira. Veja, é 1 milhão menos 1.000. Né? Praticamente 1 milhão, não é verdade? 1 milhão, tirar 1 milhão. 1 milhão menos 1.000 é 999 milhões, não é verdade? Uhum. 999 mil. Mais 1.000, né? Isso aqui me é fazer confusão por causa disso. Então, vou botar aqui, ó. Praticamente 10 a terceira, 10 a sexta. Aí ele fala o seguinte, ó. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à resistência do corpo, né? Aí você faz assim, ó, a resistência de um corpo é quanto? 1.000. 1.000. Então, essa resistência aqui é tipo 10 a terceira vezes a resistência do corpo. Concorda comigo? Sim. Aí, é praticamente nula a resistência para que o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, é praticamente nula? Não. Não. Aproximadamente igual? Não. Milhares de vezes maior? Sim. Da ordem de 10 vezes maior? Não. Da ordem de 10 vezes menor? Não. Letra C. C. Então, veja que a gente fez aqui nossa questão, envolveu essa lei de Pouillet aí. Muita gente também tem usa a lei de Kirchhoff aqui. Pode usar, professor? Pode, a lei das malhas, né? Aqui você faz Epsilon, é a mesma coisa, né? Menos RI vezes I, menos R vezes I, igual a zero, né? É a mesma equação que eu escrevi aqui, certo? Uhum. Você pode ver que se você passar esses dois negativos para o outro lado, fica exatamente a minha lei de Pouillet, certo? Show de bola? Sim. Show. Então, vamos para já mais uma questão. A questão diz o seguinte, ó. Um fato interessante que ocasionalmente, ocorre quando viajamos, é do carro. É legal, mas aqui a gente já fez, né? Desculpa. Vamos aqui nessa. Essa pegou muita gente. Uma quantidade de gente absurda foi pega nessa questão. Vamos entender essa questão aqui, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é botar a lupa para ver que isso aqui é um 10 a... Se é menos 5 ou menos 6, não faço a menor ideia. Viu? É menos. Ah, Consegue ver aí? eu ia falar que é menos 6, mas eu fiquei na dúvida também. Vou botar 10 a menos 6, tá bom? Então, vou pôr aqui 10 a menos 6. Vamos nessa. Dispositivos eletrônicos que utilizam material de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. Isso é uma coisa que está acontecendo bastante. Você tem um alto índice de amônia, né, no caso, devido à criação de animal. E aí o que acontece? Como o gás ele não tem cheiro, né, e nem ele tem cor, você fica lá respirando ele tranquilamente. Né? E você pode ter uma intoxicação devido à inalação desse gás, sem nem sentir, só que você vai sentir só a consequência. A polianilina é um polímero semicondutor que tem um valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônio. Na ausência da amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Essa pegou assim de um nível astronômico, certo? Veja,
Tem toda a cara isso aqui, ele realmente é. Tem um resistor de que tipo, hein? É ômico, na verdade. Pensar. Aí ele é ômico. Ele é ômico. Sendo que você, o cara, às vezes é um cara que estuda, sabe? Ele decorou que a tangente de θ é numericamente igual à resistência. Tá? Só que nesse caso, não. Porque a tangente de θ é numericamente igual à resistência quando o gráfico é da DDP em função da corrente, ou seja, o eixo X é a corrente. Sim, eles Aqui, inverteram. não é o caso, eles inverteram. O eixo da corrente é o eixo Y. O eixo do X é da DDP. Então, você pode fazer, claro, se você lembrar que V é igual a F vezes I, né? Portanto, seja qual for o ponto que nós escolhermos, o R tem que ser igual a V sobre I. Então, vamos calcular a resistência. Pode escolher qual ponto. Você quer escolher o primeiro, quer escolher o segundo, o terceiro, o quarto? Segundo. O segundo. Então, vamos para o segundo. Vamos. Olha só que coisa interessante. Então, o segundo, eu tenho esse par ordenado aqui, nessa. Resistência é igual. O V, quem é o V? 1 volt. Dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Não é isso? Sim. Então, isso aqui é igual a 0,5 vezes 10 a sexta ohms. Tá? Concorda comigo? Sim. É igual a 5 vezes 10 a... A quinta. Então, aí o cara, né, vê aí fala, veja, essa é a resistência, né, 5 vezes 10 à quinta, né, e fala, na ausência da poli, na ausência da amônia, a polianilina se comporta como resistor ômico. Sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Tá aqui o gráfico. Não tá? Uhum. Tá aqui o gráfico. O valor da resistência elétrica na polianilina, na o quê? Presença. Se eu marcar o 5 vezes 10 à quinta, vai ser a resposta correta? Não. Não. Porque essa resistência que a gente acabou de calcular, ela é a resistência Na ausência. sem a amônia. Contudo, não é isso que ele quer a resistência com a amônia. Resistência com a amônia é 4 vezes 5 vezes 10 à quinta. Veja. Se eu pegar aqui, ele fala que é 4 ou é 5 vezes, deixa eu ver, quando exposta a alta concentração poliamina, É quadruplicado, ele fala ali. 4 quadruplicado. 4 vezes 5 dá 20. então, 20 vezes 10 a quinta ohms. Perfeito? Sim. Então, é sobre isso. Estou achando que aqui, na verdade, era um 5, certo? Não era 6, não. Porque aqui não vai ter a resposta correta, né? Na letra E, não? 2 vezes 10 a sexta. Então deve ser mesmo. Né? Eu não tinha visto a letra. Então, a resistência com a amônia, com
Então, deve ser 2 vezes 10 a sexta. Vamos botar aqui, não tinha visto essa. Perfeito? Sim. A importância da leitura, né, também do enunciado, tipo, um detalhezinho que faria você errar. Vários detalhes, na verdade, né? Essa questão foi a questão com o maior número de pegadinhas que eu já vi no Enem, porque ela começa com a pegadinha de você calcular o contrário, né? Sim. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 10 a sexta, né? E o pior é que aqui, né, o cara que ele não sabe de nada, ele acerta, né, essa questão. Ele Sim. pega, mete o 2 dividido por 1 aqui, se ele nem sabe do negócio, nem lê o texto direito, ele, ó, 2 aqui dividido por 1, 2, 10 a sexta aqui, tchau. Não, mas é um menos 6 aqui. Não, mas dá para botar uma sexta, tá? Dá um migué assim É. e dá certo. Mas o fato é que a questão construída direitinho dá esse resultado. Não é uma questão difícil, é uma questão simplesmente de aplicação de uma equação, mas a gente tem que ter muita atenção na leitura, né? Principalmente você aí, que é uma futura doutora, não é isso? Qual a especialidade? Qual vai ser a especialidade? Ah, eu ainda não penso nisso, não. A gente tem que pensar já nisso, entendeu? Porque a aprovação já é certa. Você tem que Amém, amém. qual vai ser o curso. Sabe? Vamos nessa aqui, bem interessante também essa questão, tá bom? Vamos dar continuidade. O seguinte, ó, todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são construídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior que aquela que são capazes de suportar. Protege o equipamento elétrico, né? É melhor queimar o fusível do que queimar a placa do equipamento. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores da corrente por eles suportados. Aí tem o fusível A, o azul, né, é 1,5 ampere. O amarelinho 2,5, o laranja 5, o preto 7,5 e o vermelho 10. Um farol usa uma lâmpada de gás de halogênio, uma potência de 55 watts. Né? Vamos ver aqui a potência do bichinho. A potência dele é quanto? Eu vou anotar aqui, tá? Uhum. 55 watts. E opera com 33 volts. A DDP é 36 volts. Né? Que é a da bateria, obviamente. Né? Os dois faróis estão ligados separadamente com um fusível para cada um. Mas após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Né? Apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor do fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... E aí, como é que a gente faz essa questão? Ah, eu usaria a primeira lei de Ohm e também a fórmula da potência para tentar. Por que primeira lei de Ohm aqui? Veja, se eu tenho uma potência que um equipamento funciona, né, e tem uma DDP que ele está ligado, ou seja, se ele estiver ligado nessa DDP, ele dissipa essa potência. Dá para só usar a pio, né? Precisava usar a primeira lei de Ohm. A gente precisa exatamente. Então, vamos ver qual é a corrente que está submetida aqui a esse fusível, né? Então, tenho 55 é igual a corrente I vezes o U, que é quanto? 36. 36. Então, o I é igual a quanto? 55 dividido por 36. Dá 12,5. 1,5.
aproximadamente, tá? 0,5. Ok. Isso é o farol, não é verdade? Ó, veja, o que acontece é o seguinte, está aqui o circuito. Tá? Opa, ele está aqui. O ponto A e o ponto B estão sobre uma DDP de quanto? 36 volts. Certo, exatamente, né? Muito bem, tá tranquilo. Só que cada bichinho desse, ó, tem uma potência de quanto? 55 watts. Então, qual é a corrente que passa por esse bichinho aqui? 1,5. E a corrente que passa por esse daqui? Também. Então, o fusível do meu circuito aqui tem que ser um fusível de quanto? De 3 amperes, né? Isso. Então, o I é 3 amperes. Porque o cara faz a conta e mete logo um quê? De cara. Azul. Azulzinho, o I não é 1,5, professor. 1,5 é o fusível do azulzinho. Passe mais essa questão. Eu acredito que botaram uma questão só para fazer P igual a I vezes o não. Só que aí faltou a interpretação do que está acontecendo. Porque os dois faróis estão ligados, o quê? Em paralelo. Se os dois têm uma potência de 55 watts, a corrente de 1,5 vai passar por um deles. A do outro tem que ser 1,5 também. Então, a corrente total do circuito, antes de passar no nó, tem que ser 3. E o fusível tem que sustentar a corrente total, não a corrente só em uma. Então, qual é a cor que você vai utilizar? Preto? Ou não? Porque um farol usa um fusível, né? Ou não Não, precisa? agora não foi exatamente a zebra que deu no carro do homem. A priori era, tipo, era um fusívelzinho para cada bichinho e tal, dois azulzinhos e já dava certo. Mas aí ele teve que ligar os faróis em paralelo. Tá? E cada um fica com 1,5, a corrente total que passa no fusível é quanto? 3. O fusível é antes, entendeu? O fusível não é depois, não. Porque se fosse depois do fusível, aí ele só, tipo assim, eu quero a fiação da minha casa só suporta uma corrente de 4 amperes. Então, eu vou ligar um fusível de 4 amperes em paralelo com a airfry. Não Sim. serve de nada, porque, tipo, quando a corrente na airfry for 4 amperes, a corrente total do fio, antes de se dividir, vai ser muito mais que 4. Então, se você quer proteger a fiação, você tem que colocar em um ponto do fio antes do nó, que separa as correntes. Então, qual é o seu fusível? Ele é colocado ali onde eu coloquei, e tem que ter um valor de quanto? De 3 amperes. De 3 amperes. Então, qual é a cor que a gente vai utilizar? Laranja, né? Laranjinha, exatamente. O Não, é porque azulzinho na hora eu pensei em 2 faróis, aí no caso seriam 2 fusíveis. Cada um é 3. o real, né? Tipo assim, é o que se geralmente faz, tá entendendo? Você bota 2 azul aqui, o farol, né? Porque, tipo assim, lógico, se eu faço assim, um fusível aqui, outro aqui de 1,5, pode acontecer uma zebra que o farol esquerdo queime e o direito não queime. Pelo menos não queime os dois. Mas aqui, se o fusível queimar, queima os dois faróis ao mesmo tempo, entendeu? Não é que queima os dois faróis, né? O farol não queimou, mas o carro apagou os dois faróis. Porque aqui é uma gambiarra, né? O cara pegou um fusível pro circuito todinho, ligou em paralelo aqui e meteu esses dois fusíveis. Sim, entendi. Só um fusível para 2 farol. Beleza? Beleza. Então vai usar o quê? Laranjinha. Mesmo assim, correndo um risco, né? Você viu o risco aqui?
Porque, né, se der um de 5 aqui, 4 pode até ser nocivo a resistência do farol, entendeu? Porque a corrente para percorrer a resistência do farol é 3 amperes. Né? Aí o cara me mete um fusível de 5, né? Aí se vai que vai 2,5 para aqui, 2,5 para aqui, o fusível não vai disparar, mas você não sabe se essa resistência aguenta 2,5, tá entendendo? Aham. Então pode correr um risco aí. Um dia eu fui comprar um fusível pro meu piano aqui, um Anakin, né? O fusível da fonte queimou, aí eu fui comprar. Fusívelzinho de 6 amperes, né? Aí o homem, eu disse, tem um fusível de 6 amperes para esse meu bichinho. Aí ele chegou e falou, rapaz, ó, de 6 eu não tenho não, mas eu tenho um de 10 aqui, vamos. Pô, um negócio de 6, 10 é quase o dobro, entendeu? Quer dizer, vai queimar meu piano antes de queimar o fusível. O fusível é que é para queimar mesmo, ele serve para isso. Né? Então a gente tem que ter isso em mente. É bacana, não. Vamos nessa. Né? O adaptador de tomada T figura um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos numa única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecer. Né? O cara vai, né? Aí liga o T, bota a air fry, o micro-ondas e a geladeira. A receita para a morte, né? Porra. E tem gente que vai além, né? Não sei se você já viu. O cara liga um T e tem 3 saídinhas. Ele bota um negocinho, outro negocinho, na terceira saída é outro T, entendeu? Aham, já vi. Aí já outro T para puxar mais tal, e assim, né? Ligaria ao infinito, né? Obviamente, isso não é uma boa ideia. Por quê? Vamos entender. Consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência interna R ligado a um adaptador de resistência elétrica Rzinho. Na figura 2B está representado o circuito com 3 aparelhos de resistência elétrica E ligadas ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, o ponto C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos os resistores ômicos. Comparando-se a figura 2B com a figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador da tomada acontece em decorrência do aumento da... E aí, o que é aumento? Da tensão, da corrente, da tensão entre C e D, então, corrente em R, correntes entre C e D, ou a resistência equivalente entre C e D. O que aumenta aí? O que diminui? Qual alternativa você marcaria? Iria por eliminação, porque eu sei que esse aquecimento seria em decorrência da corrente, né? Lembraria ali do efeito Joule. Aí depois eu teria que analisar, ficaria entre B e D. Entre B e D? É. Isso. Estou gostando de ver, certo? E aí? Quando você liga equipamentos em um tempo, você está ligando eles em série ou em paralelo? Quando eu ligo mais de um, Isso, em paralelo. paralelo. Imagine então que você ligou 3 lâmpadas em um T em paralelo. A resistência interna do circuito aumenta ou ela diminui? Diminui? Diminui. Esse é o perigo, né? Quanto mais resistência você liga em paralelo, mais você diminui a resistência equivalente do circuito. Se eu diminuo a resistência equivalente do circuito, mas, claro, não posso mudar a DDP do circuito, o que acontece com a corrente? Aumenta muito.
Quanto mais corrente, mais choques. Quanto mais choques, mais efeito Joule. E aí chega um limite que a tomada vai pegar fogo. Então, realmente, como você pensou, é a corrente. Mas aí, é a corrente total ou a corrente em R e tal? Como é que é isso? Me explica aí, professor. É a corrente total, né? Se você pensar por um lado de que esse circuito aí vai ter uma resistência equivalente B menor do que a resistência equivalente de A, a corrente total no circuito B vai ser maior do que a corrente total no circuito A. Se seu fio não for preparado para isso, infelizmente ocorre, como eu posso dizer, superaquecimento do fio, né? Tem jeito. Você pega, por exemplo, um equipamento tem uma certa potência alta, né? Como refrigeradores, ou mesmo air fry, chuveiro elétrico, é o equipamento da casa geralmente que tem maior potência é o chuveiro elétrico. No Brasil a gente utiliza muito chuveiro elétrico. E se você for ver o fio do chuveiro, é essa grossura. Por quê? Porque é uma corrente muito grande que passa no chuveiro, né? Porque é Sim. uma potência muito grande. Então tem isso também. Se você não quiser acreditar nisso, professor, eu gosto das coisas analíticas, até porque tem questão que vai pedir para você fazer essa conta, né? A gente pode fazer aqui, claro que você substituiria por números, né? Eu posso transformar esse circuito aqui em um circuito simples, né? Não posso? Sim. Seria assim, ó, esse V é igual a resistência equivalente, que é o quê? Rzinho mais Rzão. Vezes I. Então, qual é a corrente desse circuito? U sobre Rzinho mais Rzão. Gostei. Isso é o I inicial. Agora, olha, vamos aplicar a mesma lei para cá. Como é que fica essa resistência equivalente? Rzão sobre 3 mais Rzinho, né? Isso, Rzinho mais R sobre 3 vezes I. Quem é o I? Não. V dividido por Rzinho mais R sobre 3. O que é esse I? É o I antes de se dividir, né? É o I que passa por Rzinho, né? Uhum. Tá entendendo? Sim. Você consegue perceber que esse I vezes IF é maior do que o I1 inicial? Sim. Então, qual é a resposta? D de data. Beleza? Beleza. Veja que é uma coisa bem... Você pode fazer de forma analítica, como a gente fez aqui, ou pode fazer de uma forma mais pensada, né? De uma forma mais, como eu posso dizer, cirúrgica. Eu gosto de fazer das duas. Por quê? Porque quando você faz a forma conceitual, você faz essa questão em pouco tempo. Uhum. Quando você está aqui em casa e faz essa questão de forma analítica, além de você resolver essa, você consegue resolver outras questões que vão quantificar essa. Né? Uhum. Sim. Ele diz com a resistência interna. Por exemplo, ele diz assim, ó, o circuito tem um fusível de 4 amperes. Né? E nele, a gente vai ligar numa tomada de 220, um T que tem uma resistência interna de tanto, e a gente vai ligar 3 equipamentos, N equipamentos nesse T de resistência Rzão igual a tanto. Qual é o número máximo de equipamentos que eu posso ligar? Né? Aí veja, essa resistência equivalente aqui seria R dividido por N, não é verdade? Sim. Que seria N equipamentos. E a corrente total teria que dar aquela que o fusível suporta. E eu ia fazer meios pelos extremos aqui para descobrir qual seria o N. E eu descobri quantos equipamentos eu posso ligar. Uma questão que pouca gente faria. Essa Uhum. daqui não é todo mundo que faz, mas muita gente faz também. Né? O pior é que muita gente diz que aumenta a resistência, uma coisa assim. Na mente das pessoas, né? Quanto mais resistência eu tenho, maior a minha resistência total.
Não é bem assim, porque se as resistências forem ligadas em paralelo, quanto mais resistência, menor a resistência equivalente. Sim. E a corrente aumenta. Esse é o perigo das coisas. Ora, se fosse o contrário, era muito mais seguro eu ligar 15 equipamentos na mesma tomada do que ligar só um. E não faz sentido isso, não é verdade? Sim. Então, é sempre bom a gente ter isso em mente. Então, deixa eu salvar isso aqui, encerrar a gravação.